Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário. Como é que vocês estão? Vamos aqui, rapidinho, já não passou muito tempo, o jogo da noite, né? Falando sobre Corinthians 3, Mirassol 0. Mais uma vitória do Timão na Neoquímica Arena. Corinthians segue tendo um ótimo aproveitamento de pontos quando joga como mandante. Invicto com o Lázaro, tem um aproveitamento muito bom na temporada, né? Foram 4 vitórias e um empate contra o Palmeiras, naquele jogão que foi no meio da semana. E acabou algumas mudanças, né? A gente tem algo importante para a gente estar citando, né? Ao contrário do que muitos esperavam, né? Teve o clássico na quinta-feira, o clássico foi muito pegado, choveu durante todo o primeiro tempo, apesar da drenagem na Neoquímica Arena ser muito boa, aquilo desgasta, o jogo foi numa quinta-feira à noite, já pegar no domingo, também hoje tinha a perspectiva de chuva, então houve aquela questão, acho que talvez o Lázaro fosse poupar, assim, as prévias eram de que de repente pudesse ter um time mesclado, e não. A hora que divulgou a escalação, o Lázaro manteve a mesma escalação, o mesmo time que empatou com o Palmeiras. Então a surpresa contra o Palmeiras manteve o Juliano jogando como segundo volante, mas também com aquela liberdade para subir para o ataque. E aí vamos citar, acho que a questão, o Corinthians hoje, esse placar de 3-0, o meu parecer, o placar foi mentiroso. Acho que o Mirassol não mereceu perder de 3-0. O Corinthians foi muito preciso nas chances, então acho que teve muito mérito individual. Acho que o terceiro gol apenas que você tem muito da questão, a mudança do posicionamento do Juliano, que ele acha, ele dá assistência para o gol do Roger Guedes. Teve alguns lances também, o Corinthians criou alguns lances perigosos para de repente ter um placar, fazer mais gols. Teve algumas finalizações perigosas, né? Obrigou o Muralha a fazer algumas defesas. O Yuri Alberto tem um lance que, se ele enxerga o Renato Augusto, que estava sozinho na área, tinha sido o quarto gol. Mas o Yuri tá aquela questão de tá sofrendo com a fase sem jogos, sem fazer gols, né? Porque tá num posicionamento, tá muito mais hoje sendo um garçom pro Roger Guedes e o Roger Guedes tá rendendo. Então isso pesou um pouco, mas o Mirassol finalizou muito, o Cássio trabalhou, teve o pênalti que o Cássio defendeu e logo na sequência sai o terceiro gol. Então houve aquela questão que o Corinthians sofreu muito na defesa, assim, teve problemas defensivos. O Rony ficou sobrecarregado, isso é importante citar. Nesse esquema tem esse ponto, né? Você tem o Renato Augusto, o Juliano e o Adson no meio de campo, nenhum dos três é um jogador de marcação. O Juliano consegue recompor, o Renato Augusto ajuda, o Roger Guedes volta para marcar, o Yuri Alberto volta, o Adson também ajuda na recomposição, mas a correria no meio de campo acaba ficando muito no Rony. Por isso até também a entrada do Bruno Mendes, que parece que se firmou de vez como titular, né? O Balbuena mais uma vez no banco. Mas são dois jogadores que precisam desgastar muito, correr muito. Acaba ficando também o Fábio Santos e o Fagner muito exigidos para poder dar conta desse time mais ofensivo do Corinthians. Talvez se tivesse uma equipe mais qualificada do outro lado, o resultado seria diferente. A gente talvez falaria de um 3-2, um 3-3, talvez, né? E é muita futurologia, minha bola de cristal tá quebrada nessa questão. Então, foi uma partida que o corintiano sai feliz pelo placar, o Corinthians faz 3 gols, novamente tinha feito 3 gols contra o Água Santa, volta a fazer 3, não sofre gols, não é importante, mas tem que citar, o Cássio ajudou muito nessa questão na noite de domingo. Tranquilidade para o Lázaro, que aí também vamos colocar na coletiva, né? O Lázaro explicou por que manteve o time, explicou inclusive por que não colocou os garotos da base. Foi até uma reclamação, coloquei no meu Twitter pessoal, falando, putz, não dava, pô, com 3-0, das 5 substituições, pelo menos uma ser o garoto da base, colocar o Pedrinho, colocar o Giovani, colocar, dando mais rodagem para essa molecada. Tinha muito torcedor que queria ver eles pelo menos alguns minutos em campo. E o Lázaro foi muito na questão de não colocar ele viu que o time ele estava sofrendo defensivamente, então ele colocou o Fausto Vera, colocou o Duqueiroz, colocou o Michael, colocou o Paulinho. Tem mais uma mudança que está me fugindo agora, quem foi o quinto jogador? Ele tirou o Fagner para colocar o Fagner. Então ele pensou em fortalecer a defesa, ele viu que o Corinthians estava tendo problemas, então dá para entender de repente a fortalecimento, mas putz, com 3-0, acho que ali, principalmente quando entrou o Michael, acho que ali pelo menos era um. O Michael também faz tempo que não está jogando, então também está tentando dar rodagem para alguns jogadores. Pode ser nessa questão, porque o calendário, mais uma vez, vai ser complicado, então ele vai precisar de vários jogadores bem fisicamente. Então entendo dar rodagem para os mais experientes, mas acho que no estádio ficou aquela sensação, putz, pelo menos 1 ou 2 jogadores da base poderiam ter. E era a chance, né? Porque não vai colocar, acho difícil ele colocar contra o Santos, talvez na última rodada, tal, mas ficou essa impressão
Só esse sinal do jogo, e acho que também a gente pode falar. O Corinthians, uma coisa é o Corinthians falar de partidas, né? Às vezes tem muito aquela questão, às vezes eu escuto muito torcedor criticando uma atuação no empate, numa derrota, e valorizando assim, falando umas vezes um 3-0, falando, nossa, a vitória, às vezes nem tudo tá errado quando perde ou empata, e nem tudo tá certo quando vence. Venceu por 3-0, mas calma, o Corinthians não, já vem mostrando problemas. Mais uma vez, vou citar um outro detalhe também, o Corinthians não consegue, ou perde muito no segundo tempo quando faz as mudanças táticas, né? Ainda não conseguiu achar uma forma de jogar. E algo que me incomodou hoje, durante o jogo, é ver que o Corinthians teve problemas para furar a marcação do Mirassol e principalmente para manter. O Corinthians é um time extremamente técnico. E você colocando o Juliano, o Adson, o Renato Augusto, você tem um time que quer manter a posse de bola, que quer trocar passes. E teve muitos problemas com isso, né? O Corinthians não conseguia rodar a bola, não conseguia fazer trocas de passe. Errou muitas jogadas. Agora, infelizmente, eu não estou com o scout aqui aberto, mas a impressão que eu tive no estádio, realmente muitos passes. O Renato Augusto cobrando o Fábio Augusto, o Renato Augusto cobrando o Fábio Santos em alguns lances, porque estava dando muito chutão e não estava tendo as jogadas trabalhadas. Então, acho que assim, é um resultado que mostra aqueles pontos ainda. O trabalho do Lázaro está longe de ser perfeito, o trabalho do Lázaro está longe de ser péssimo. Então, tem qualidades. O Corinthians começa a mostrar um repertório ofensivo diferente do que tinha em outras temporadas. A ideia de jogar no 4-4-2 está funcionando. O Adson começa a ter mais espaço, começa a tirar um pouco da. Você vê que o Renato Augusto está tendo mais espaço, porque hoje você tem a movimentação muito forte dos jogadores. O Yuri Alberto toda hora caindo, vindo buscar para o meio, abrindo para a ponta para jogar. O Roger Guedes tá tendo muita liberdade para pisar na área, mas quando está com a bola, joga aberto. Então a marcação em cima do Renato Augusto está muito complicada. Então não é por acaso que o Renato Augusto mais uma vez teve uma grande atuação. Porque você não consegue ter mais o meio de campo. O time adversário não consegue apenas marcar o Renato Augusto. O Corinthians tem outras opções e também tem a velocidade. Às vezes, o Renato Augusto resolve muito rápido a jogada, então você marca ele presencialmente. Mas o Renato, além do que está bem fisicamente, ele consegue se livrar e dar um passe de velocidade para um companheiro, consegue acertar um toque de calcanhar ou clareia a jogada. O lance do segundo gol é lindo por conta disso. Você vê a marcação pesada, mas você vê, se você analisar a parte ampla do lance, você vê que os jogadores do Corinthians estão puxando a marcação, não é apenas o Renato. Então é alguma coisa nova e é trabalho do Lázaro isso, claro. Tem muito da qualidade. Você tem o Renato Augusto, isso potencializa o time. É muito mais fácil você fazer o Renato Augusto fazer um lance desse, ele se destacar tecnicamente, sem menosprezar do que o Rony. O Rony é um cara que está sendo muito útil, que está finalizando com perigo, já tinha sido contra o Palmeiras, hoje contra o Mirassol também ele teve algumas finalizações perigosas, sobrecarregado na defesa, porque é o cara que tem que se destacar, mas na marcação ele está dando conta. O que eu falei, venho falando, sigo hoje. Tá muito difícil você tirar o Rony desse time. Como é que você pensa, vai falar, vou armar minha escalação sem o Rony? Não dá para hoje eu não consigo imaginar o Corinthians nessa questão. Então, até um outro detalhe importante, falando qual que é a formação tática do Corinthians, que é o time base, acho que o Lázaro já defendeu, já tem na cabeça, de 1 a 11. A minha, acho que inclusive o Adson, por mais que alguns torcedores não, de repente tem alguma restrição, acho que o Adson não sai do time. A questão hoje, com você tendo o Juliano na criação recuado um pouco mais, sem precisar ter obrigação, sem jogar como meia, mas sim podendo estar sendo um cara para complementar o meio de campo, aí a briga tá pesada. Vai falar, pô, você vai deixar o Fausto Vera no banco? Mas o Juliano é uma possibilidade. Ainda você está falando do Maicon, você está falando do Queiroz, que até o meio do ano continua. Você tem o Cantillo voltando. Então, o Lázaro está com opções no banco. Isso é importante você pensar que o Corinthians tem a reta final do Paulistão, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileirão, então é preciso você ter opções dentro do banco, porque jogador se machuca, jogador se lesiona, jogador fica suspenso, você às vezes precisa pegar um adversário e jogar de uma outra forma, então tem essa questão. É importante estar citando isso, né? Entendo o lado do Lázaro não ter colocado a molecada, fica isso, vamos ver quando que ele vai dar oportunidade para Pedrinho e Giovanni, realmente os garotos da base, mas tá com uma cara de time, tem umas ideias do Lázaro, dá para o torcedor do Corinthians começar a pensar um pouquinho melhor daqui o que vem pela frente na questão do timão.
Então, além do Renato Augusto, além do Roger Guedes com 2 gols também, é complicado não colocar ele como um dos destaques, óbvio, né? Você tem, destaco novamente a atuação do Rony e destaco novamente a atuação do Juliano. E acho que méritos para o Lázaro nessa parte mais que entendeu. E até o lado importante na coletiva, eu peguei parte, ainda vou ver a coletiva inteira do Lázaro, mas você percebe que ele já tá ficando mais tranquilo, já tirou um peso. Acho que pegar os clássicos, não perder os clássicos, vencer do São Paulo, empatar com o Palmeiras, empatar com o Palmeiras da forma como foi, né, quando o Corinthians teve realmente chance de vencer o duelo, deu um respaldo para ele tá mais tranquilo, ele tá inclusive mais firme para poder dar as respostas nas perguntas, e isso é muito benéfico. Então ele começa a tirar aquela má impressão, você já começa a perceber. Vou dar um exemplo claro, né? Quando o nome do Lázaro, assim, a torcida do Corinthians, quando os nomes são anunciados na escalação oficial, tem alguns nomes que são mais aplaudidos, outros nomes que a torcida não aplaude tanto, dá um apoio e tudo, mas o Renato Augusto é um dos nomes mais exaltados, claro, é um dos ídolos. Roger Guedes é muito aplaudido, o Yuri Alberto é, Cássio, Fagner, o Gil, mas tem o Rony já começou a ganhar mais aplausos, já começando a torcida já está reconhecendo o valor dele, e você já começa a perceber que o apoio na arquibancada, que é o principal também pro Lázaro se manter no trabalho, já começa a aumentar. Você já começa a escutar um burburinho maior de apoio quando o nome dele é gritado. E aí eu vou citar os exemplos anteriores. Né? O Vitor Pereira era muito elogiado, ele tinha a torcida na mão e tinha o elenco também, mas aconteceu todos os problemas que a gente está sabendo agora. E o Silvinho, que não fez um trabalho ruim no Corinthians e foi internamente, muitos jogadores elogiam o trabalho, os treinos do Silvinho, e não, a diretoria só mandou o Silvinho embora porque ele não conseguiu, ele perdeu a arquibancada. Para mim foi a coisa mais absurda que eu vi na história. Eu vi nos meus 42 anos, não todo esse tempo de Corinthians, né? Nem de futebol, mas o Corinthians que eu vejo a torcida sempre apoiando. O Silvinho foi. A torcida vaiou ele durante o jogo. Isso, a torcida do Corinthians deixa para vaiar sempre no final. E o Silvinho foi vaiado no intervalo, assim, durante o jogo contra o Santos. E ali realmente não ficou insustentável. E você vê que a situação hoje é de apoio por tudo que está acarretando. Os resultados estão vindo, o Corinthians está jogando, o Corinthians está fazendo gols, não perdeu o clássico, ganhou o clássico, coisa que não conseguiu no ano passado, teve problemas para isso. Então já começa a ter, indo para a segunda quinzena de trabalho do Lázaro, você começando a ver que a torcida aos poucos está revendo alguns conceitos ou está dando um voto de confiança. No que vai dar? Minha bola de cristal está quebrada. A gente sabe quanto o futebol é quarta e domingo. Chegou agora, se o Corinthians jogar mal contra o Santos, perder para o Santos no domingo que vem, já voltam as críticas, já voltam os problemas, enfim. Mas se consegue vencer de novo, aí já começa de novo, fala, nossa. Então, nem 8, nem 80. Acho que o trabalho do Lázaro tem pontos de evolução, mas deixa algumas impressões boas, por mais que hoje acho que o placar, a Corinthians mereceu vencer. Só acho que talvez o 3-0 foi um pouco exagerado pelo que o Mirassol produziu e pelos problemas que o Corinthians teve na defesa. Beleza, galera? Quem gostou do vídeo, fica à vontade aqui, principalmente quem estiver no YouTube, ou também pelo Instagram, ou o Instagram do FuteJotas, para curtir, compartilhar, comentar. E lembrando que amanhã, segunda-feira, dia 20 de fevereiro, vamos ter, claro, mesmo no meio de carnaval, vamos ter aquela edição do Corinthians Maldicia. Não sei como que vai ser, não sei como é que vão estar os outros integrantes, eu vou ter core o suficiente para ter uma galera para te segurar bem a resenha, mas vamos abrir aquela conversa para falar bastante desse jogo do jogo contra o Mirassol, falar um pouquinho do jogo contra o Palmeiras também e projetar o clássico contra o Palmeiras. Beleza, galera? Abraços.